Sejam todas ou todos muito bem-vindos. É um prazer estar falando com vocês aqui hoje. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta, sou especialista no tratamento para pacientes depressivos e ansiosos. É um prazer estar fazendo aqui mais uma live nesse quadro que acontece às segundas, quartas e sextas, às 21 horas, horário de Portugal. E às 21 horas nós vamos falar sobre depressão e ansiedade na prática. É o nome desse quadro. Esse quadro foi feito para ajudar você que está sofrendo com depressão e ansiedade e deseja aprender um caminho para viver sem depressão, sem ansiedade e sem precisar fazer uso de medicamentos de forma efetiva. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje um pouquinho também, de como colocar a depressão e a ansiedade na prática. E hoje eu decidi fazer um tema que é um dos temas que mais me perguntam. Como ter certeza que o que eu estou tendo é ansiedade? Ainda hoje fiz um atendimento assim, né? Mas como ter certeza que o que eu estou tendo é ansiedade? É ansiedade? Será que eu sou ansiosa? Qual a diferença entre estar ansiosa, ser ansiosa ou ter ansiedade? Qual a diferença entre um ataque cardíaco? Então, se vocês querem ter essas diferenças aqui faladas, saberem sobre o que é um ataque cardíaco, estar ansiosa e conseguir encontrar essas diferenças de formas práticas que não façam com que vocês acabem indo para o hospital para perguntar lá dentro e de repente descobrir que o que vocês tiveram foi uma crise de ansiedade, então eu vou estar aqui hoje ajudando vocês a conseguir conduzir isso de uma forma mais segura e mais leve para vocês também. Tá? Eu vou estar trazendo alguns casos práticos também hoje aqui, falando de situações que acabam acontecendo e aproveitando também para esclarecer um pouco mais vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida também, será um prazer estar ajudando vocês, então vocês podem sempre deixar as dúvidas de vocês aí, que como é de costume, no finalzinho da live ou antes do final, eu vou estar tirando a dúvida de cada um, de acordo com o tempo que eu vou tendo da live, eu vou trazendo aqui para vocês. Lembrando que essa live tem o intuito de ajudar vocês, então, para que eu possa ajudar vocês, é necessário que eu também tenha conhecimento de quem está aí desse ladinho, quem está parando a sua vida para assistir aqui, nem que seja um tempo dessa live. E por isso eu gosto de começar perguntando, me diz da onde você está me assistindo, para eu saber para onde que está chegando essa mensagem. Se você conhece alguém que está com ansiedade ou depressão, aproveita e já compartilha, e principalmente essa pessoa que acaba indo muitas vezes no hospital e fica cada vez mais chateada, porque vai lá e de repente descobre lá dentro, depois de ter esperado horas, de ter passado por uma sensação terrível, que afinal era só uma crise de ansiedade, como se isso fosse pouco. Então hoje aqui a gente vai desmistificar isso. Da Trofa, Carla, seja muito bem-vinda. Paraty, Rio de Janeiro, Aninha. É um prazer ter vocês aqui todas, podem continuar dizendo. Agora a segunda pergunta que eu vou fazer para isso ser bem interativo, bem interessante para todas nós, para eu conseguir estar ajudando mais vocês, vou perguntar se vocês têm ansiedade ou depressão. Então para eu entender isso, ansiedade eu vou colocar o número 1, e se eu sofro com depressão, o número 2. Se eu tenho ansiedade e depressão, 1, 2, não, 3. Coloquem o 3 que é mais fácil. Coloquem o número 3, daí eu já vou saber que vocês estão passando por um quadro de depressão e ansiedade. A Cleide também aqui de Lisboa, Portugal, um prazer ter você aqui. Ansiedade, a Aline colocando, 1, ok, 3, Mar. Assim eu consigo trazer o conteúdo mais direcionado para a quantidade de pessoas que estão aqui me assistindo. Ou seja, se você está com ansiedade, tem mais pessoas ansiosas, eu vou me destacar mais, falar mais sobre ansiedade, trazer mais exercícios práticos para vocês de ansiedade. Quero aproveitar e também, Dulce, minha aluna linda, que saudade, saudades suas. Aproveitar também e dizer para vocês todas que estão aqui que nesse momento começou o nosso evento Transforma-te. É um evento gratuito, começou hoje, ele vai estar sendo seguido todos os dias, eu vou estar trazendo um conteúdo exclusivo para uma comunidade que está ali gratuitamente, um grupo de WhatsApp onde a gente está tendo a nossa comunidade, que todos os dias vocês estão recebendo conteúdos para vocês poderem ter essa sensação de viver sem ansiedade, sem depressão. Então, hoje mesmo eu já partilhei o exercício do dia de hoje, também um áudio para vocês ouvirem, que vai trazer para vocês paz, um áudio exclusivo, ou seja, vocês não vão encontrar em outro lado. E quem quiser participar também desse movimento Transforma-te, que a gente vai sendo guiada até o mês de março aí, trazendo resultados para vocês, de forma gratuita, basta ir no link que está na biografia, em qualquer uma das redes, e vocês podem aceder a esse conteúdo gratuitamente. Lá vai pedir para vocês colocarem um e-mail e para entrarem num grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp é exclusivo para as pessoas que estão participando, e é lá que vocês vão estar recebendo todos os dias um exercício prático para fazer com que vocês possam viver sem depressão e sem ansiedade, tá bom? Então, deixei aqui todos os recados, agora vamos falar um pouquinho. Obrigado por todos que responderam, o Espírito Santo, aqui a Dilva, todas que estão aqui também falando sobre aonde estão assistindo. E agora, muito importante é começar com o conteúdo. Muito obrigada pela participação de todas. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender
Para conseguir entender se eu tenho ou não ansiedade, eu preciso saber o que é ansiedade. E eu gosto de começar não explicando o que é ansiedade de forma direta, mas explicar o que é ser ansioso. Eu sempre falo, quando eu estou fazendo um atendimento, ou quando eu vejo as redes sociais, que existe um grande problema na nossa comunidade de informação. Quando a gente fala sobre ansiedade, há muitas pessoas que acabam confundindo ansiedade com estar ansiosa. Então, as pessoas acabam vendo uma pessoa dizendo que tem ansiedade e começam a julgar essa pessoa. Por quê? Porque elas sabem o que é estar num estado ansiosa. No estado ansiosa, eu consigo controlar. E muitas delas não percebem que na ansiedade as coisas não funcionam bem assim. Então, por isso eu acredito que muitas pessoas acabam passando por julgamentos, né, no seu dia a dia, de quando eu digo que estou tendo uma crise de ansiedade, a pessoa acaba comparando isso com um estar ansiosa. E, na verdade, não é isso que a gente quer. Mel Melo, obrigada pela rosinha, tá bom? Então, é importante a gente conseguir entender. E a primeira coisa é entender o que é ser ansioso, né? Ansioso, sim, é um sentimento. E, infelizmente, há algum tempo atrás, a ansiedade ainda era caracterizada como um sentimento, mas o transtorno de ansiedade não. E essa é a disfunção, ou seja, aquilo que as pessoas não conseguem entender. Um transtorno de ansiedade é visto como uma doença mesmo. É uma pessoa que passa por um processo medicamentoso, precisa de um tratamento e precisa de uma atenção para o caso que ela está tendo. Um processo de uma pessoa ansiosa, não necessariamente. Quantas vezes a gente não conhece uma pessoa que por si só, desde muito pequena, já é uma pessoa ansiosa, não é? Que tá ali, que vai para um lado e para o outro, que é serelepe, que é pimentinha. Hoje, num dos atendimentos que eu estava fazendo, eu estava falando com uma paciente que ela é extremamente ansiosa. Ela estava falando para mim, eu sou agitada, eu não consigo estar parada, eu tenho necessidade de me mexer, né? E isso, normalmente, dentro de um atendimento, eu sempre deixo a minha paciente muito tranquila e falo, não tem problema se você precisar se mexer, se você precisar levantar, sentar, tá tudo bem para mim, porque eu continuo concentrada no que você está dizendo, independente da movimentação que você tem. Porque tem essa necessidade. E o ser ansiosa, ele tem essas características. É uma pessoa que normalmente ela fica com pensamentos, né? Ela tem até pensamentos que possam ser mais ligados ao que vai acontecer de seguida. Mas não é isso que limita a vida dela. Então, começando por estar ansiosa, obrigada, Jonathan, pela rosinha também, muito obrigada. Lembrando, então, quando a gente está falando do estar ansiosa, o estado de ansiedade, aquele estado de ser ansiosa, é quando você sabe que vai acontecer um evento e você está esperando aquele evento com muita expectativa. Normalmente uma expectativa positiva, né? Dificilmente a gente está esperando com um sentimento já de dor, um sentimento de incapacidade. Não, se você é uma pessoa ansiosa, você estará vendo aquele evento que vai acontecer de uma forma mais entusiasmada. Ou, se você estiver vendo com uma limitação, você vai se preparar mais. É como se a gente pensasse assim, qual é a parte boa do medo? O medo, para uma pessoa normal, ou seja, todos nós somos normais, mas para uma pessoa que gere a sua vida de uma forma muito mais natural, com respostas orgânicas positivas, o medo é um impulsionador para eu criar coragem, certo? A gente tem medo, às vezes, de pôr o nosso pensamento, a gente tem medo, às vezes, de falar o que a gente sente, às vezes a gente tem medo de fazer uma função que a gente nunca fez, tem medo de tirar uma carta de condução, não é? A gente tem medo. Mas o que o medo faz? A gente tenta se preparar mais para conseguir estar mais preparado no dia e, assim, conseguir vencer esse desafio. Quando a gente fala com uma pessoa que tem esse estado ansioso, ela sente essa energia, ela sente essa preocupação sobre o dia de amanhã, sobre como as coisas vão acontecer. Ela pode sentir também dor de barriga, ela pode sentir o coração dela um pouco mais acelerado, ela pode sentir até a boca dela secando, ela pode sentir pequenos sintomas, mas ela sabe relacionar qual é o evento que está trazendo isso para ela. Então, quando eu estou com um processo de ser ansiosa, eu sei quais são os eventos que me deixam ansiosa. Não é tudo que me deixa ansiosa. São algumas coisas específicas que eu sei que eu tenho que me preparar para aquela coisa e que me traz um sentimento de estar ansiosa. Já na ansiedade, não é assim que acontece. Quando eu estou falando de crise de ansiedade ou de transtorno de ansiedade, muitas das vezes, e eu posso dizer para vocês, 80% das minhas pacientes não sabem de onde que vem a crise de ansiedade delas. Simplesmente vem. Simplesmente, de repente, eu estou aqui parado, eu começo a sentir
um desconforto no peito, um desconforto às vezes na barriga, uma sensação assim estranha. Eu começo a pensar em coisas e eu começo a sentir, não, isso não tá normal. Quando eu ainda nem sei que é ansiedade, eu só começo a sentir que algo não tá normal, eu me sinto incomodada no espaço que eu tô, eu não sei se eu me encolho, ou se eu saio, ou se eu ando, se eu bebo uma água gelada, eu tô me sentindo mal e eu não sei o motivo. A maior parte das pacientes não sabe qual é o motivo que colocou ela numa crise de ansiedade. Se você é assim, eu vou pedir para você escrever, eu entro em crise de ansiedade, não sei o motivo. Escreve, não sei o motivo. Só para eu entender se vocês estão me acompanhando. Então, a maior parte, quando a gente pensa em crise de ansiedade, eu não sei o que fez com que eu entrasse em crise de ansiedade. Eu sei que eu estou passando por um momento diferente nesse momento, eu sei que eu estou com vários pensamentos ao longo do dia, mas quando a crise acontece, aí a gente vai falar o que é essa crise de ansiedade. O meu corpo tem um monte de sintomas e eu nem sei o porquê que aquilo começou. O que foi que virou o gatilho? O que fez com que eu entrasse em crise? Então, a maior parte de nós, muito dificilmente, a não ser, né? Por exemplo, o meu trabalho é investigar e ajudar você a entender o que faz você entrar em crise de ansiedade e desativar esses gatilhos. Mas, salvo o erro de quem não trabalha com isso, não sei o motivo. Por exemplo, quando eu tinha crise de ansiedade, eu não fazia a menor ideia do que era, porque se eu soubesse, eu tinha resolvido, né? Se eu soubesse o que fazia eu ter crise de ansiedade, eu teria resolvido. Tô lá eu com 14 anos, 12, com 13 anos eu já entendia que aquilo acontecia várias vezes. Com 12 não acontecia tantos episódios, mas com 13 já acontecia várias vezes. Então imagina, eu sentia um desconforto, eu começava a sentir que aquele espaço parecia que estava ficando pequeno, no meu caso, era assim que eu começava a identificar, aquele espaço ia ficando cada vez mais pequeno, eu começava a me sentir incomodada, o meu estômago começava a embrulhar, o meu coração começava a acelerar, o meu olho ficava esbugalhado, eu começava a tentar ver para onde que eu podia sair e eu começava a me sentir muito desconfortável ao ponto de eu ter que sair correndo daquele espaço. Era assim que começava a minha manifestação de ansiedade. E para mim, toda a ansiedade começava igual. Só depois, quando eu comecei a trabalhar com isso, que eu percebi que não. Que tem pessoas que estão com ansiedade e estão só paradas. O coração está acelerando e ela se sente cada vez menor, como se ela fosse diminuindo, como se ela fosse se pressionando e se sentindo encolhida dentro do seu próprio mundo. Tem pessoas que estão em crise de ansiedade e têm que sair andando para um lado e para o outro. Tem pessoas que na crise de ansiedade têm crises de choro. Tem pessoas que na crise de ansiedade começam a puxar cabelo, a arrancar cabelo. Tem pessoas automutilatórias que vão começar a se beliscar, cortar, morder unha, até arrancar pele. Tem vários tipos de manifestação de ansiedade. Mas o que diferencia então de uma ansiedade, de um transtorno de ansiedade? A primeira coisa que faz com que diferencie eu ser ansiosa de eu ter um transtorno de ansiedade é que no ansiosa eu sei qual é o evento. No transtorno de ansiedade, se você não sabe o motivo que está fazendo com que você entre e você nunca passou por um atendimento em que a pessoa foi focada na origem da sua ansiedade e depressão e trabalhou seus gatilhos e estressores, se você nunca passou por isso, e você tem uma ansiedade que você não sabe como começa, provavelmente a gente não está falando de uma pessoa ansiosa. De uma pessoa mais mexida, de uma pessoa que está sempre andando para um lado e para o outro, mas sim de uma pessoa que sofre com um transtorno, tá? E a gente vai falar transtorno com muito carinho, eu acho essa palavra extremamente pesada para falar, apesar de ser um diagnóstico que é difícil de lidar, mas transtorno parece que é algo muito forte, muito mais forte do que pode ser. E eu quero que você acredite, a ansiedade, ela tem cura. A ansiedade pode ser qualquer tipo, TAD, TAG, TOC, qualquer tipo de ansiedade, qualquer tipo de depressão tem cura. É preciso que eu saiba qual é o caminho para eu encontrar essa cura. E que eu faça o caminho correto que leva a ter mais resultados nesse momento. Então, isso é o essencial. Então, independente, lembre, transtorna porque realmente afeta a minha mente, a minha conexão neural de uma forma tão forte que eu não consigo controlar. Por isso, a gente usa a palavra transtorno. Então, vamos pensar, então, o que é a crise de ansiedade, como ela se caracteriza e como que eu sei que é uma crise de ansiedade. Então, já dei o ponto 1 para vocês, é saber do que está se passando, até o polegarzinho aqui deu um joinha, é eu saber, ou seja, eu não sei exatamente qual é o gatilho que está acontecendo nesse momento.
eu não saber o que está acontecendo, mas eu sinto um desconforto físico. A crise de ansiedade, ela tem que trazer um desconforto físico, ok? Pode ser, e aí, se vocês assistirem a live que eu dei na sexta-feira, eu vou explicar por que o meu sentimento pode ser diferente do sentimento da Beatriz, da Gláucia, da Débora, do Arthur, da Isa, da Isabel. Por que é diferente o meu transtorno de ansiedade da outra pessoa? Porque é característica, será que eu tenho outra coisa? Será que é TAG? Será que é estresse? Será que o que eu tenho é um TOC, um POC? Então, não é sobre isso. Não é sobre a nomenclatura, mas é sobre o tipo de trauma e evento que você passou na sua história. E é isso que vai caracterizar os seus sintomas físicos, tá? Mas aí vocês assistam da sexta-feira, que vai ajudar vocês a conseguirem compreender. Quem tá no TikTok tem que ir no Instagram depois para assistir, ou no YouTube, porque no TikTok não fica salvo as lives. Pronto. Mas de forma geral, então, a partir do momento em que eu tenho um gatilho que é ativo no meu quadro clínico, eu disparo os meus sintomas. Então, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. Eu vou pegar aqui 3 canetas para trazer para vocês essa pirâmide. Vamos pensar que isso aqui é um triângulo, tá? Para vocês entenderem, é como se fosse um triângulo. Esse vai até aqui, o azul vai até o vermelho vai até o laranja, ok? E se a gente for pensar dessa forma, que esses 3, eles se intercalam, a gente tem que entender que esse ponto laranja aqui, que é o de baixo, a primeira base, é quando acontece uma situação que mexe no seu emocional. Uma situação que a gente chama caracterizado de trauma. A partir do momento em que você passou por um processo de trauma, você que tem ansiedade, para você entender o que é a crise de ansiedade, você tem que entender esse caminho. A partir do momento que você passou por um evento de trauma, o seu cérebro registrou uma imagem daquilo. E essa imagem não necessariamente vai ser uma fotografia, vai ser uma imagem de algo físico. Ela pode ser auditiva, ela pode ser através do olfato, ela pode ser do paladar, ela pode ser através do tato, ela pode ser através da visão. Então, quando você passa por essa imagem novamente, o seu cérebro lembra de tudo o que aconteceu. Eu gosto de dar 2 exemplos aqui que são muito fáceis da gente entender do que é isso, de ligar o meu cérebro para uma coisa que ele não está vendo nesse momento. E para isso eu gosto de cantar uma música que tem tanto aqui em Portugal quanto no Brasil. Alecrim, alecrim dourado que nasceu do monte sem ser semeado. Aqui a gente canta assim em Portugal. Alecrim, alecrim aos mares por causa de ti choram os meus olhos. Então, independente, a melodia faz você lembrar de que você conhece essa música, certo? Eu mal comecei a cantar e o seu cérebro lembrou dessa música. Só se você não conhece essa música, que você não lembrou. Então, o que significa que quando o meu cérebro vê alguma coisa que ele já tem referência, ele traz de volta o evento para mim. De forma simples, se eu tive um acidente de carro, em que dentro do carro eu fiquei encarcerada, qual é a probabilidade de eu voltar a entrar num carro e não me sentir com medo caso eu veja um acidente ou caso eu entre no carro novamente? A probabilidade no início será muito pequena. Qual é a probabilidade de você que já perdeu alguém, eu vi ali que tem uma pessoa que já perdeu um filho, de não fechar os olhos e não reviver de novo o luto daquela pessoa que você ama? Qual é a probabilidade de você estar vendo o seu marido mexendo no telemóvel e se você passou por uma traição, não lembrar daquela traição? É muito pequena. A questão é que na crise de ansiedade, esse evento que ficou guardado como um processo de trauma, ele vai precisar fazer uma conexão com a sua mente. Ou seja, nós temos o emocional, é o evento que você passou e que foi difícil para você, que vai precisar ligar na sua mente. E quando ele liga na sua mente, a reação fisiológica, a reação orgânica acontece instantaneamente. Por quê? Porque na sua mente, no azulzinho, na sua mente, você criou uma coisa que a gente chama de processo de alerta, que foi acionado através da âncora de imagem. Ou seja, entre a emoção e a mente, nós temos uma coisa que vocês conhecem muito bem como nome gatilho. Nós tivemos um gatilho emocional que foi disparado e que quando a sua mente identificou que aquilo era ruim, ela liga uma série de situações que acontecem. Por exemplo, ela manda cortisol para você ter muitos pensamentos
de como se safar daquele perigo e do que você não deve fazer. Então ela manda aquela série de pensamentos para você, e quanto mais cortisol você coloca no seu corpo, mais noradrenalina você solta. Mas vocês perceberam que isso não precisou de um processo medicamentoso para acontecer? O que acontece é que a noradrenalina vai invadir o seu corpo, vai para o seu estômago, vai parar a sua digestão, vai acelerar o seu coração, vai fazer com que você oxigene mais rápido e você vai ficar... O seu coração vai bombear mais forte, a sua mão vai entrar em formigamento, você vai transpirar para, se você tiver alguém tentando te agarrar, você consiga sair, porque o seu cérebro não entendeu que você está bem e que está tudo bem, que simplesmente você está passando por uma crise de ansiedade. Ele acha que ele está sendo atacado, como se tivesse um leão na sua frente vindo em direção a você. Por isso, ele vai usar todos os argumentos que ele tem do corpo, tudo que o seu corpo tem, para poder fugir desse animal. Por quê? Porque você está num sistema de alerta primitivo. Quando vocês conseguem compreender isso, fica muito mais fácil. Porque daí eu sei que eu não estou tendo um ataque cardíaco. Que daqui a pouco a gente vai falar do ataque cardíaco. Ou seja, nós temos a nossa emoção que ativou a minha mente, que mandou uma série de reações orgânicas para o meu corpo, dizendo para o meu corpo que não está bem, que eu preciso sair dali. E é nesse momento que você acha que você está infartando. É nesse momento que você começa a acreditar que, afinal de contas, você vai morrer. É nesse momento que você pede para alguém te ajudar e te levar para o médico, porque você fala, o que eu estou passando é muito sério, eu acho que dessa vez, não sei, são sintomas estranhos. Eu não sei se eu vomito, se eu estou mal do estômago, eu não sei se o meu coração está muito acelerado, eu não estou me sentindo bem, a minha mão está formigando. Isso eu já ouvi falar que isso é de um AVC, de um taquicárdio. E aí é nesse momento que você fica desesperado e acaba indo para o hospital. Mas é um processo orgânico, acontece naturalmente. Então, eu preciso ter essa consciência para perceber que eu tenho como desativar essa primeira conexão. E aonde que normalmente o meu trabalho consiste? Nós temos o emocional e a mente, em desativar esse gatilho. Porque se eu desativo esse gatilho do paciente, ele chega a ter reações físicas no corpo? Não. Por que ele não tem reações físicas no corpo? Porque simplesmente ele não tem mais a âncora de imagem que fez ele disparar o gatilho, certo? Mas de forma simples para vocês, é necessário que vocês consigam compreender que a crise de ansiedade ela tem um tempo de duração. E ela dura entre 20 a 30 minutos. E 30 minutos a gente já está falando quase de um ataque de pânico, que é um pouquinho diferente. Mas 20 minutos ali é uma crise de ansiedade. Então o que eu faço para ter certeza que é uma crise de ansiedade ou não? Se eu já tenho um historial emocional de uma situação que eu estou passando e que sempre que eu passo por uma situação semelhante, eu tenho esse sentimento de desconforto, ou seja, eu vivo uma crise de ansiedade, automaticamente eu já sei que eu não estou falando de um taquicárdia, que eu não estou entrando no processo de taquicárdia, eu estou passando por sintomas que fazem a ansiedade. E tem um ponto que ajuda vocês a entender. Se eu estou com ansiedade, eu sinto umas pontadas no coração, no peito. Umas pontadas, é como se eu sentisse uma pontada. O meu formigamento não adormece o meu braço esquerdo e a minha perna esquerda. Mas existe uma forma de eu conseguir fazer um teste simples e ter certeza que se trata de uma crise de ansiedade e não de um AVC. O que eu faço? Eu vou levantar os dois braços, vou na frente de um espelho e vou levantar os dois braços. Vou dar uma ordem. Se eu tô tendo um ataque cardíaco, eu não vou conseguir levantar os dois braços. Provavelmente eu levante um e estou dando a função para levantar o outro e ele não levanta. Eu vou sorrir e o meu lábio não vai abrir para o mesmo lado. Ele vai ficar de um lado meio mais paralisado. Se ele ficar assim, ok, então eu posso entender que eu preciso urgentemente ligar para o hospital. Se dentro da crise de ansiedade eu estou num processo normal, de dentro de todas as crises que eu tenho, mesmo que eu tenha um sintoma um pouco diferenciado, eu não vou correndo para o hospital. E eu vou dizer para vocês por que eu não vou correndo para o hospital na crise de ansiedade. Porque vai trazer mais ansiedade para vocês no processo. Ou seja, só o fato de ter que sair de casa para ir para um hospital, a maior parte das pessoas que têm crise de ansiedade, só de chegar no hospital, vai ser ainda pior, porque o tempo de espera
e o fato de você estar ali sem saber se você está morrendo ou não e ver as pessoas olhando para você, identificando que aquilo é uma crise de ansiedade e colocando você em fila de espera, vai fazer com que você preocupe-se pensando que pode ser uma negligência. Infelizmente, a maior parte dos profissionais no Sistema Único de Saúde, tanto português quanto brasileiro, que são os dois sistemas que eu mais lido aqui dentro das redes sociais, eles não têm preparação alguma para ter uma pessoa que possa te abordar logo na chegada. Eu sei que na Inglaterra tem, que te aborde logo na chegada, dizendo para você que o quê? Que o que você está passando é uma crise de ansiedade e que te conduza para um gabinete de psicoterapia, de psicólogo, terapeuta, do que seja, para poder trazer para você um alívio. Não, você vai ficar ali e ele vai dizer, o que você tem é ansiedade, isso não é nada, pode voltar para casa. E às vezes te dá um calmante na veia. E esse calmante, a maior parte das vezes, é uma dose muito maior do que realmente você precisaria naquele momento. O que vai fazer com que o seu corpo comece a entrar num processo de vício, dependendo de qual seja o remédio que eles apliquem na sua vida, certo? Então, por que a maior parte deles vão aplicar alguns remédios? Para você baixar o cortisol, para você entrar em processo de relaxamento, e normalmente vai vir uma coisa que se chama, eles podem dar um ISRS, ou seja, um inibidor seletivo recapacitador de serotonina, se caso você esteja triste ou mais apática, e podem te dar um ISRN, caso estão percebendo que você, naquele momento, está com crises aceleradas ligadas à ansiedade. Então, tudo isso acaba acontecendo. Olha, por exemplo, só para vocês entenderem como pode ser diferente para cada um, o Luan, por exemplo, ele disse que ele se sente mais seguro estando num ambiente controlado e aí ele já melhora. Então, Luan, eu vou te dar uma dica. Provavelmente no seu caso e no da Beth também, se vocês entenderem que é uma crise de ansiedade, conseguirem identificar os gatilhos de vocês emocionais, automaticamente vocês vão ser dos pacientes que vão ter uma melhora significativa. Até na turma da Marisa, que está embaixo de vocês, dizendo um oi para mim, nós tínhamos um caso da Catarina que ela, a partir do momento que ela conseguiu compreender o que era crise de ansiedade e o que era uma taquicárdia, ela começou a se sentir muito mais tranquila, sem necessidade de ir no médico de forma direta. Mas outra coisa que vocês podem fazer, fiz os exames, é pegar 2 pedras de gelo. Essa é das melhores técnicas para quem está com ansiedade. Pega a pedra de gelo, coloca na mão, não deixa queimar o gelo, tá? Não fica segurando até queimar a mãozinha. Segura, troca, pode trocar de uma mão para outra. Pode passar aqui ativando o sistema nervoso nervo-vago, que vai fazer com que o sistema nervoso parasimpático produza para vocês calma e relaxamento e a crise de vocês não dure todo esse tempo, que a gente está falando de 20 minutos a 30 minutos, que ela possa ser mais branda, que possa parar logo no início. Então, isso são algumas coisas que vocês podem fazer dentro da ansiedade, tá bom? A outra coisa que a gente tem que entender, quando o ataque cardíaco está acontecendo, ele não tem relação nenhuma com nada, ou seja, você simplesmente sente subitamente uma dor intensa no peito. Ele começa com essa dor intensa e essa dor normalmente é uma dor de peso, como se você estivesse sendo empurrado para baixo, como se estivesse apertando você para baixo. É diferente das pontadas, tá? Então é bem diferente das pontadas, é um sentimento de aperto no peito e normalmente a gente vai ter uma irradiação muito rápida para o lado esquerdo. Então essas são algumas das características que vale a pena vocês lembrarem, de vocês entenderem, que diferenciam o ser uma pessoa ansiosa, o ter crises de ansiedade e transtornos de ansiedade, independente de qual seja, e sofrer um taquicárdio. De forma direta, também é importante a gente entender, agora há pouco teve uma pergunta, se vai viver com isso para a vida toda. Não, não vai viver com isso para a vida toda. Mesmo passando por eventos muito difíceis, tá? E eu posso garantir isso para vocês porque o meu quadro clínico, ele logo no início, ninguém sabia que era ansiedade, né? A gente está falando de 1994, quando mal era divulgado, a gente não tinha ainda as redes sociais, não tínhamos nem o Google direito nessa altura. E quando eu comecei a lidar com a ansiedade, depois da ansiedade, eu comecei a desenvolver ataque de pânico, e do ataque de pânico eu entrei numa epilepsia severa, ou seja, crônica, diagnosticada por 3 médicos diferentes e nenhum desses diagnósticos prevaleceu na minha vida. Eu sempre trago isso para vocês porque, infelizmente,
hoje em dia, cada vez mais, há um excesso de pessoas que estão tendo receitas que não seria necessário, desculpa, gente, não seria necessário que essas pessoas estivessem iniciando com um processo medicamentoso logo de cara, que elas poderiam ter um caminho que levassem elas a um quadro clínico melhor. Então, a maior parte de vocês acaba, hoje em dia, os médicos, até porque a indústria farmacêutica ganha bilhões todos os meses, e o terceiro medicamento que mais sustenta a indústria farmacêutica são os medicamentos ansiolíticos e antidepressivos. E não tem como a gente mentir. Essa é uma realidade que está aí. E há muitos médicos que aproveitam e ganham uma certa porcentagem, é só vocês pesquisarem, até na Netflix tem filmes falando sobre isso, mas vocês conseguem achar vários médicos que também têm essa fala aqui dentro das redes sociais ativa, falando sobre a quantidade de pessoas da indústria farmacêutica, de grandes farmas, né, que tem Medley, por aí afim, a Pharma e todos os outros, que vem e convence o médico a receitar aquele medicamento e ganhar uma porcentagem sobre aquele medicamento. Então, muitas das vezes, a maior parte dos pacientes nem passam por um diagnóstico para entender qual é o medicamento mais indicado para eles, né? E daí o médico meio que vai fazendo um processo de experiência com ele. E a maior parte das vezes isso leva vocês a um quadro em que vocês não sentem uma evolução e que ficam dependentes da medicação. E a medicação a longo prazo, hoje em dia, é comprovada, até tem várias reportagens, eu recomendo muito vocês pesquisarem. Uma delas foi feita pela Joana Moncrieff, que é uma psiquiatra inglesa, mas tem vários outros psiquiatras falando dos malefícios da medicação a longo prazo e também falando da quantidade de pessoas que realmente chegam a uma melhora através do quadro medicamentoso. Então, só depender da medicação pode não trazer o resultado que você está esperando. Por isso é importante a gente conseguir se conscientizar cada vez mais que existem outras formas. E eu sempre digo, se você puder olhar e lembrar que existe o emocional e que tudo começa a partir do emocional, enquanto você não lidar com o emocional, cada vez que você volta a passar por uma situação semelhante, você volta a entrar em crise de ansiedade, tá? Você volta a passar por um processo muito difícil. E o importante é você conseguir entender que existe um caminho que leva você a não precisar ficar sempre tendo processo de recaída, que é você lidar com o seu emocional primeiro, entender quais foram os traumas emocionais conscientes ou subconscientes que você passou e, a partir desses traumas, eu fazer um processo de limpeza, que é um pouquinho do que a gente está fazendo dentro do evento Transforma-te. Já convidei vocês para participarem, o link está na biografia, é gratuito, e lá dentro, né, a partir de hoje começou, as pessoas que estão dentro desse grupo estão recebendo pequenos conteúdos para aprender a limpar o seu emocional, ressignificar o seu emocional e ter uma melhora no seu quadro clínico. É muito importante a gente se conscientizar cada vez mais que eu não desejo para ninguém que vocês aprendam a conviver com a ansiedade, que vocês aprendam a conviver com a depressão. É demasiado duro. E, infelizmente, a ansiedade ela não tem uma curva decrescente, onde você começa mais ou menos tendo uma crise, duas, e os sintomas são fraquinhos e ele vai diminuir até sumir da sua vida. Infelizmente é o contrário, a gente tem uma rampa de acesso. Ele pode ficar 1 ano, 2 anos, até sem trazer tantas crises, mas quando ele começa e quando eu estou passando por um evento semelhante ao evento que me colocou, acaba fazendo com que eu entre num processo de looping e eu entro então no que a gente chama de pirâmide do conflito. Passo a ter sempre efeitos colaterais do meu próprio ataque e posso sentir outras questões de sintomas físicos que são muito agressivos. Tá? E o sintoma físico que a gente vai deixando se desenvolver cada vez mais, vai fazendo e trazendo para a gente a propensão da gente desenvolver uma coisa que vocês já conhecem também, que é chamada de depressão, que é a parte em que a pessoa já não consegue controlar aquele ritmo que ela estava tendo, aquela situação que ela estava passando, e agora eu começo a ser controlado por esses eventos, típico da ansiedade. Eu deixo de controlar se eu quero sair ou não quero sair, se eu quero ficar em casa ou se eu não quero ficar em casa, se eu posso estar com as minhas amigas, eu deixo de até atender o telemóvel, eu não quero mais atender telemóvel, porque se eu atender o meu telefone, eu vou ter que justificar o porquê que eu não vou sair. E de repente eu começo a entrar num processo de isolamento. E esse processo de isolamento
vai te levar a uma depressão. Então é importante, eu peço por favor, eu sempre trago isso com muito carinho, com muito amor. Eu não preciso que vocês se tratem comigo, eu não preciso que vocês façam o que eu digo, mas eu gosto de dizer, pelo menos pesquisem antes de começarem a fazer alguma coisa por conta própria que não traga resultado para vocês. E outra coisa que eu trago sempre, uma das coisas que eu mais quero, de verdade, e essa é a minha missão de vida, é fazer vocês entenderem que vocês conseguem. E que sim, existe um caminho que vai levar vocês a serem curados, assim como me levou a mim. Eu sempre trago meu testemunho para vocês, porque foi o processo que fez com que eu entrasse trabalhar com depressão e ansiedade, foi a partir da minha própria história. E de fato, quando eu olho para minha história e eu penso no passado, se eu tivesse aceitado todo o caminho que me deram como um único caminho para conseguir viver com a epilepsia, que era tomar Gardenal, eu lembro da quantidade de medicamentos que eu tinha que tomar por dia se eu quisesse sarar. Quando eu lembro disso, eu penso como eu estaria hoje, como seria a minha saúde mental no momento de hoje se eu tivesse aceitado isso como um único caminho. E graças a Deus eu encontrei um outro caminho que hoje eu divido aqui nas redes. Eu agradeço, Matheus, por você ter falado que gosta muito dos meus conteúdos, mas eu sempre trago isso para vocês porque um dos caminhos que eu partilho com vocês, esse caminho dos 3 pilares da cura, esse caminho de entender que tudo começa no emocional e que quando eu resolvo as questões emocionais para mim, quando eu desativo esses gatilhos que fazem com que o meu cérebro responda de uma forma errada a um evento, isso faz com que eu encontre um caminho de cura. Isso faz com que eu consiga perceber o que está acontecendo comigo. E se eu conseguir chegar nesse resultado, se eu tenho imensas alunas que conseguiram chegar nesse resultado, pacientes que chegaram nesse resultado, você também pode conseguir. A gente não está falando de uma pessoa que é fora da caixa, fora da curva. A gente está falando de pessoas normais, que passaram por dores emocionais e dores emocionais fortes. Fortes mesmo. Eu tenho desde pacientes que viram uma mãe ser assassinada na sua frente, para situações de pessoas que passaram por processos de bullying simples. Então, não importa o tempo que você está lutando contra a depressão e a ansiedade, não importa a densidade dos seus traumas emocionais, não importa se você passou por vários traumas acumulativos que foram piorando. Independente do que tenha acontecido com você, acredita, você vai conseguir sair desse lugar. E quanto mais cedo, melhor. Porque viver com ansiedade, com depressão, nós sabemos o quanto isso é horrível, o quanto isso é limitador. Então, isso é o que eu desejo para todos vocês, tá bom? Se alguém tiver alguma fala, alguma pergunta, pode colocar que eu vou estar respondendo. Ah, que bom. Fiquei muito feliz, Matheus, e que bom que você está vendo resultados com a ashwagandha. De fato, é algo que pode ser libertador. Usar fitoterápicos é sempre... o primeiro caminho que eu sempre indico para os meus pacientes, para os meus alunos que fazem parte do acompanhamento, né? Que os alunos, às vezes é estranho falar a palavra alunos, porque parece, mais alunos. Alunos são as pessoas que fazem um acompanhamento comigo, um acompanhamento de 2 meses e estão ali comigo sendo acompanhados até saírem desse processo, até conseguirem compreender o que fez com que elas entrassem em depressão e ansiedade, começar a entender esse caminho, fazer a limpeza emocional, passar pelos 3 pilares, reprogramar a mente e depois, por último, então, a gente conseguir fazer com que o nosso corpo físico trabalhe a nosso favor, ou seja, produzindo novamente esses tais hormônios que muito se fala, serotonina, né, dopamina e afins. Então, isso é sempre muito importante. Agora, as outras coisas que eu sempre trago para vocês aqui, se for começar com alguma coisa, tentem começar com coisas mais naturais, né? Com fitoterápicos, por exemplo. Eu começo com fitoterápicos para entender se isso já vai trazer para mim uma melhora enquanto eu vou buscar curar o meu emocional. Porque se eu não curo o meu emocional, não vai adiantar ficar enchendo o meu corpo de fitoterápicos. Depois do fitoterápico, não estou conseguindo com o fitoterápico, fala mesmo com o médico de vocês, se vocês forem no psiquiatra, então que vocês sejam capazes de dizer, olha, eu preciso que você traga uma coisa para mim que não seja uma coisa que me deixe dopada, ou um medicamento que seja muito forte. Eu prefiro começar com algo mais natural. E vai ter alguns médicos mais resistentes, mas tem outros que já estão trabalhando com isso no mercado. Então, eles vão passar para vocês algo mais natural, que vocês possam tomar, que possam fazer com que vocês se sintam mais leve. E a partir daí, a gente entende se o paciente está precisando de algo mais forte,
Quando é que eu preciso de algo mais forte? Quando os meus pensamentos podem atentar contra a minha integridade física. Se eu estou num processo automutilatório, então eu preciso de um tratamento urgente. E além do tratamento, aí eu vou precisar de algo que seja mais forte do que a fitoterápica. Mas se eu não estou pensando e atentando contra a minha vida, eu só estou passando por esses sintomas físicos, então, sim, há outros caminhos que podem ajudar. Lembrando sempre, os sintomas físicos é só uma das portas que leva você a ter ansiedade ou depressão. É só uma das coisas que acontece. E a maior parte de vocês acabam procurando quando vem a insônia muito forte, está prejudicando o meu trabalho, ou perdi o meu trabalho porque eu estou tendo crises, ou eu estou com uma soltura intestinal durante um tempo prolongado, ou quando eu estou tendo sudorese, transpirações muito pesadas, com cheiros muito fortes, eu não estou me sentindo bem, ou quando eu tenho sintomas físicos que demonstram a minha fragilidade em público. Mas não é só quando isso acontece que eu preciso procurar um tratamento. É quando eu entendo que algo em mim não está bem. É quando eu sei que algumas coisas que eu passei estão trazendo dor. Porque, mesmo como eu costumo dizer, né, eu sou terapeuta, mas também sou atendida sempre que eu sinto que as coisas não estão bem. E é isso que eu indico para vocês. É necessário que a gente se cuide. Cuidar do emocional. E todos nós precisamos, porque todos nós estamos vivos. E tem coisas que não saem como a gente planeou. Tem coisas que não acontecem da forma que a gente deseja. E essas coisas precisam ser resolvidas cá dentro de nós. Bem, foi um pouquinho do que eu quis trazer aqui nessa live de hoje, segunda-feira, depressão e ansiedade na prática, trazendo para vocês a diferença desses 3 principais sintomas, ou seja, estar ansioso, o que é estar ansioso, ter transtorno de ansiedade e a diferença de ter um ataque cardíaco. Caso você não tenha assistido desde o início, recomendo que você volte, assista. Silvia, obrigada pela rosinha, muito obrigada mesmo de coração. Então, é importante que você assista desde o início e caso você queira também estar fazendo parte dessas mulheres, desses homens também que vão passar por essa transformação até o próximo mês, então recomendo que vocês aproveitem e entrem dentro do evento Transforma-te. O link está na biografia, é gratuito e lá vocês vão estar recebendo conteúdos todos os dias para vocês melhorarem o vosso quadro clínico. O importante é a gente lembrar que depressão e ansiedade tem cura e é possível viver sem depressão e sem ansiedade. Um grande beijo de luz para todos. Simone, obrigada pela rosa, tá? Você pode, Clemerson, entrar. Luana também, obrigada pela rosinha. Vocês podem entrar no link que está na biografia. Se vocês não conseguirem aceder ao link que está na biografia, basta vocês digitarem o meu nome, Regiane Cunha, não tem o H no final, só aqui que tem o H, tá bom, nas redes sociais, mas é regianecunha.com/transformate, escrito tudo junto. E assim, automaticamente vocês vão ter um lugarzinho para colocar o e-mail de vocês e o WhatsApp para vocês poderem entrar nesse grupo gratuito. Ninguém vai estar fazendo spam lá dentro, é um grupo que vai estar sendo moderado pra gente. E o meu objetivo é poder ajudar cada vez mais vocês, tá bom? Obrigada a todas, Luana. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada também, Cristiane. Obrigada a todos que estão aqui. Uma boa noite. Nos encontramos, então, quarta-feira, às 21 horas, horário de Portugal. E eu acho que no Brasil é menos 3 horas do que aqui. Então, espero que vocês possam estar ao vivo comigo, trazendo mais um quadro de depressão e ansiedade na prática. Beijos de luz a todas.